boa maneira portuguesa, começamos a horas, não é? Não são só os suíços. Eu começo por dar as boas-vindas a todos e agradecer a presença, em particular, obviamente, aqui do Sr. Ministro Gonçalo Matias. Damos assim início à 7ª edição da Conferência Anual Lisbon Law and Tech, organizada pelo Instituto de Conhecimento Abreu Advogados. Temos tido neste tipo de eventos os mais diversos oradores, pessoas bastante relevantes e protagonistas na reflexão que procuramos fazer aqui entre o direito e a tecnologia. E no momento em que se discute a proposta de lei do Orçamento de Estado, temos hoje a oportunidade de debater um pouco o papel da inteligência artificial na administração pública. Temos aqui um painel bastante interessante, como é evidente. Eu deixo aqui para o Luís Paulo a apresentação dos oradores. Cumpre-me apenas dizer que temos enorme honra em receber aqui o Sr. Ministro Adjunto e da Reforma do Estado, o professor Gonçalo Matias, que nos vai falar do papel da inteligência artificial na administração pública. É professor associado da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, foi diretor da Católica Global School of Law. Acho que um professor de Direito é sempre um professor de Direito, passa pelos ministérios, mas é sempre um professor de Direito. Mas desempenhou várias funções também no mundo das empresas e no mundo das fundações, onde foi presidente do Conselho de Administração da Fundação Francisco Manuel dos Santos, foi assessor e consultor da Casa Civil da Presidência da República, diretor do Observatório das Migrações, secretário de Estado Adjunto e para a Modernização Administrativa no 20º Governo Constitucional e membro do Conselho Nacional para as Migrações e Asilo e do Management Board da European Union Agency for Fundamental Rights. E isto aos 45 anos de idade. Imagino o seu currículo aos 80, 46, aos 80. Temos imenso gosto em o receber aqui. Muito obrigado por ter cá vindo. E a palavra é sua. Obrigado. Ora, boa tarde a todos. É um gosto enorme estar aqui. Além do mais, estou aqui entre amigos e, portanto, quando se vem à casa dos amigos, sentimos-nos em casa, estamos em casa. Queria cumprimentar a Abreu Advogados, naturalmente cumprimentar e agradecer as palavras ao Miguel Teixeira de Abreu, de quem sou amigo há muitos anos e por quem tenho uma enorme admiração e amizade. E naturalmente, permitam-me também uma palavra especial ao Luís Barreto Xavier, que, para além de amigo, é, eu diria, quase família. Nós trabalhámos juntos muitos anos, fizemos projetos incríveis, fundámos a Católica Global School of Law, de que eu fui diretor, mas que o Luís foi o primeiro diretor e fundador, e que transformou o panorama do direito em Portugal, que internacionalizou as faculdades de direito, que fez o primeiro LLM da Península Ibérica, LLM não no sentido de inteligência artificial, mas no sentido do direito, e portanto é para mim um privilégio enorme estar aqui hoje para falar destes temas em que o Luís, aliás, depois se especializou e é hoje uma autoridade nacional e internacional sobre estas matérias. Queria também cumprimentar, naturalmente, a Senhora Presidente do Tribunal de Contas, a minha querida amiga Filipa Calvão, a quem também me ligam laços de amizade e de muita admiração. Nós vivemos um momento decisivo e, pela primeira vez, a tecnologia não é apenas um instrumento do Estado, é uma força que o obriga a repensar-se. E, portanto, é natural que, quando olhamos para a reforma do Estado, a digitalização seja um dos pilares desta reforma do Estado. A inteligência artificial está a redesenhar a economia, a gestão pública e, inevitavelmente, a própria ideia de governação. A questão central já não é se vamos adotar a inteligência artificial, por vezes ainda me fazem essa pergunta, então mas o Estado, a administração pública, vai adotar a inteligência artificial? Não, a pergunta é como é que vamos integrar a inteligência artificial num Estado que precisa de ser mais ágil, mais inteligente e, acima de tudo, mais útil às pessoas. A reforma do Estado não pode ser apenas uma reorganização de estruturas, é uma transformação profunda na forma como o Estado pensa, decide e age. Digitalizar é importante, mas não basta. Eu, aliás, costumo dizer que primeiro temos de simplificar para depois digitalizar. Precisamos de uma administração pública que aprenda com os dados, antecipe necessidades,
e tome decisões informadas em tempo real. Não é possível gerir sem ter informação, é ainda menos possível governar sem ter informação e sem ter dados. E aqui entre nós que ninguém nos ouve, às vezes é mesmo difícil tomar decisões sem ter dados e sem ter informação que nos permita tomar as melhores decisões em cada momento. Um Estado que passa a ser preditivo, inteligente e transparente é aquilo que nós precisamos. A inteligência artificial é o motor desta transformação e é através dela que a reforma do Estado se tornará tangível e mensurável. É nesse contexto que a Agenda Nacional de Inteligência Artificial, com aprovação prevista até ao final de 2025, assume um papel central. Vai articular tecnologia, economia, soberania e colocar Portugal numa rota de liderança no espaço europeu. Estamos alinhados com a União Europeia. Devo dizer, aliás, que tenho reunido frequentemente com a vice-presidente executiva da Comissão Europeia para a Digitalização, a comissária Ana Virkkunen, que estará, aliás, cá em Portugal durante a Web Summit na próxima semana, e temos concluído pelo total alinhamento de Portugal com essa agenda europeia, e, em alguns casos até, permitam-me a imodéstia, que não é minha, é do país, de dizer que estamos a liderar em muitos casos e estamos à frente em muitos casos. Alguns exemplos já partilharei convosco. No quadro do programa Apply AI e também com os países do D9+, cuja presidência portuguesa ocorre durante este semestre. Nós tivemos ocasião de receber os ministros do digital aqui em Lisboa há cerca de 2 semanas. Tivemos ocasião de proclamar a Declaração de Lisboa, que foi subscrita por esses ministros e que coloca a inteligência artificial como um dos pilares fundamentais do desenvolvimento e, aliás, como um pilar de desenvolvimento e de competitividade da União Europeia. E tivemos a adesão desses países do D9. Os países do D9 são os países digitalmente mais avançados, sobretudo países do norte da Europa. Há um alinhamento que outros países têm feito, nomeadamente a Alemanha e a França, também neste sentido, e devo dizer a esse propósito que, aliás, estarei em Berlim nos próximos dias 17 e 18, uma conferência organizada pelo chanceler Merz e pelo presidente Macron, e Portugal estará também na linha da frente. Eu estarei a representar o país nessa conferência de alto nível sobre o digital em Berlim. Aliás, também curiosidade, a Alemanha nomeou há cerca de 4, 5 meses um ministro para a reforma do Estado que tem também a pasta do digital e, portanto, é interessante ver este alinhamento que os vários países europeus vão seguindo nesta matéria. Este alinhamento reforça a nossa capacidade de influenciar políticas digitais europeias e de posicionar o país como um hub de inteligência e inovação responsável. Queremos ajudar o país a aproveitar o potencial total do impacto económico da inteligência artificial. Alguns estudos apontam ou estimam que cerca de 8% do PIB pode resultar deste impacto económico, o que equivale entre 18 a 22 mil milhões de euros. E num cenário de rápida adoção de inteligência artificial, estima-se que Portugal possa aumentar a contribuição da produtividade dos atuais 0,4% para 3,1%, um salto de 2,7 pontos percentuais no crescimento do PIB entre 2023 e 2030. E, portanto, meus amigos, isto não é um futuro distante, isto é a economia real e está ao nosso alcance. Para uma reforma robusta, lançámos a Estratégia Nacional para os Data Center com especial foco na inteligência artificial. Portugal está hoje a ser procurado por investimentos muito relevantes nesta área e estamos a olhá-los de forma integrada através de uma estratégia nacional com zonas pré-licenciadas para data centers, garantindo rapidez, segurança e sustentabilidade. Devo dizer que os maiores operadores mundiais, os maiores especialistas mundiais, os maiores produtores de chips, que são fundamentais para o fabrico dos GPUs e para a entrega da tecnologia necessária para a inteligência artificial, estão hoje todos presentes em Portugal, garantindo o fornecimento de que Portugal precisa. Há, obviamente, um posicionamento estratégico que tem a ver com a localização geográfica do país, com a amarração dos cabos submarinos, mas Portugal tem tido uma atitude muito favorável a este investimento. Devo dizer que o Governo está totalmente comprometido com ele, com o apoio do Banco de Fomento e também do ICEP, e hoje estamos em condições de assegurar investimentos da maior relevância em matéria de construção de gigafactories de AI em Portugal, e estamos também
também com um concurso junto da Comissão Europeia para o financiamento destes projetos, embora deva dizer-vos com alguma tranquilidade que o problema destes projetos não é o financiamento. Nós temos encontrado financiamento mais do que abundante. O que é preciso é que realmente criar as condições e garantir que respondemos em tempo e a tempo e horas com as decisões públicas, nomeadamente licenciamento de que estas unidades precisam. Em paralelo, iremos apresentar a Estratégia Nacional para a Cloud Soberana e construir uma infraestrutura nacional de cloud soberana, naturalmente articulada com as outras áreas governativas. Porque a soberania digital não é uma abstração, é uma condição essencial para a independência tecnológica e para a confiança dos cidadãos. E para garantir que a transformação tecnológica é coerente em todo o aparelho do Estado, será criada uma força de intervenção dentro da Agência para a Reforma Tecnológica do Estado, que, como sabemos, foi recentemente reestruturada, era a antiga Agência para a Modernização Administrativa, e nós transformámos na Agência para a Reforma Tecnológica do Estado com a nomeação do CTO do Estado, uma figura que existe noutros países digitalmente avançados, como é o caso da Dinamarca e da Estónia. Não é apenas uma mudança de logotipo, não é apenas uma mudança de nome. Aquilo que é fundamental nesta agência e que eu pedi como principal missão ao engenheiro Manuel Dias, enquanto CTO do Estado, é que garanta a interoperabilidade, que garanta que os silos tecnológicos existentes entre as várias entidades públicas são finalmente destruídos, que nós conseguimos cumprir o princípio só uma vez e que o Estado português funciona só uma voz e consegue garantir a soberania digital e consegue garantir o interesse público na relação com as entidades que prestam serviços públicos e na relação entre as várias entidades públicas no seu diálogo entre si. É para garantir, não é possível governar sem dados, lançaremos uma plataforma de apoio à gestão do Estado que permitirá aos governantes aceder à melhor informação disponível e tomar decisões baseadas num modelo nacional de classificação e gestão de dados. Será o verdadeiro cérebro da administração pública, mas a transição digital não se faz apenas com infraestruturas, faz com pessoas. E eu penso que isto também é muito importante quando falamos de tecnologia e pensamos que a tecnologia vai resolver todos os nossos problemas. É verdade que vai resolver muitos dos nossos problemas, nomeadamente da análise documental, de tomada de decisões, de decisões informadas e dos dados que precisamos para essas informações. A tecnologia pode trazer-nos isso tudo, pode trazer-nos muito mais facilidade no contacto entre as pessoas, as empresas e o Estado, muito mais rapidez, mas ela não substitui as pessoas. A dimensão humana é o coração desta transformação e é com as pessoas que queremos contar. Por isso lançámos o novo Pacto de Competências Digitais com uma meta ambiciosa: capacitar 2 milhões de portugueses até 2030 em competências digitais básicas e avançadas. Isto porque sabemos a literacia digital em Portugal é relativamente baixa, sobretudo se comparado com a média europeia. Uma aposta importante na digitalização não pode esquecer esta realidade e, portanto, tem que apostar na elevação da literacia digital da nossa população, em particular da população mais idosa, mas também e em primeiro lugar na elevação da literacia digital dos trabalhadores da administração pública, que são quem em primeira linha terá de lidar com esta aposta na digitalização e, portanto, nesta ideia fundamental de não deixar ninguém para trás. Queremos preparar os trabalhadores do Estado, os empresários e os cidadãos para viver e prosperar num mundo digital. Porque o Estado digital não existe sem cidadãos digitais. Evidentemente, nesta lógica de não deixar ninguém para trás, continuaremos a investir, obviamente, numa rede de apoio complementar, como é o caso das lojas do cidadão. Teremos cerca de 80 lojas do cidadão, neste momento mais de 1000 espaços do cidadão em todo o país. Terminaremos o investimento do PRR com 1200 espaços do cidadão, que são, no fundo, pontos de apoio em que estarão sempre pessoas a ajudar quem tenha mais dificuldade de acesso, que mais não é que um ponto de acesso à digitalização, aos serviços digitais, mas com uma face humana para quem tenha mais dificuldades. Portanto, claramente compreendendo
a realidade demográfica portuguesa e a realidade dos nossos concidadãos. Em paralelo, avançaremos com a criação de um centro de excelência e incubadora de inteligência artificial na administração pública, um espaço onde talento técnico, universidades e serviços públicos trabalharão juntos no desenvolvimento e teste de soluções de inteligência artificial aplicadas à governação. Portanto, no fundo, um grande centro de excelência com o melhor que temos do setor público, do setor privado, das universidades, para conseguirmos criar condições para que a inteligência artificial seja usada com o seu maior potencial na administração pública, mas naturalmente também nas empresas. Criaremos sandboxes regulatórias, ambientes experimentais e controlados, que permitirão a startups e empresas testarem novas tecnologias de inteligência artificial em contexto real, sob supervisão regulatória e ética. A ideia das sandboxes regulatórias é algo que, por exemplo, na nossa reunião do D9 Plus teve muita adesão, praticamente unanimidade dos países digitalmente mais avançados na ideia de criar sandboxes regulatórias, ambientes controlados, onde a regulação e a inovação podem conviver, verificando-se depois daí surge algo de positivo e escalável para outros ambientes. E, portanto, a lógica de testarmos em tecnologia de ponta, com regulação ainda muito inovadora e ainda muito por testar, a ideia de criarmos ambientes controlados, sandboxes regulatórias, é uma ideia que hoje gera absoluto consenso na Europa e, em particular, entre os países digitalmente mais avançados. O projeto é assim que se constrói confiança, inovação e competitividade ao mesmo tempo. O projeto Bridge AI, cuja responsável é a professora Helena Muniz, aqui presente, é um exemplo paradigmático desta abordagem colaborativa. Um projeto fundado em conhecimento e em experiência de muitos anos, mas com uma visão orientada para o futuro, em benefício direto da economia portuguesa. Essa lógica queremos replicar em toda a ação do Estado, unir inteligência, experiência e ambição. E para liderar este ecossistema, o Estado contará com o responsável por coordenar a transformação tecnológica e garantir que a inovação serve, de facto, a missão pública, o CTO do Estado, o engenheiro Manuel Dias, que hoje aqui já referi, felizmente não pôde estar presente, mas está muito bem representado. Um Estado inteligente não é um Estado automatizado. A inteligência artificial deve ser usada com ética, transparência e supervisão humana. A confiança dos cidadãos é o ativo mais valioso da governação digital. E essa confiança constrói-se com responsabilidade, regulação inteligente e soberania de dados. Devo dizer, aliás, que o princípio da confiança é um princípio central a toda a reforma do Estado, seja na sua dimensão digital, seja na sua dimensão de simplificação. Uma das dificuldades que nós sentimos ao longo das últimas décadas em Portugal foi um clima geral de desconfiança. E é essa mentalidade que nós queremos alterar, partir para uma lógica de confiança em que confiamos uns nos outros e, portanto, confiamos que quem tem os seus projetos, quem desenvolve os seus projetos, o faz a bem do país, o faz a bem da comunidade e depois, naturalmente, punindo aqueles que eventualmente incumpram as suas responsabilidades e as disposições legais. Portugal tem todas as condições para ser uma referência internacional em inteligência artificial pública e responsável e uma inteligência ao serviço da democracia e não o contrário. Senhoras e senhores, a reforma do Estado e a inteligência artificial não são dois projetos paralelos, são duas expressões do mesmo desígnio nacional. Construir um Estado mais eficiente, mais inteligente e mais próximo das pessoas. A inteligência artificial oferece-nos uma oportunidade única para redesenhar a relação entre o Estado, os cidadãos e as empresas. Mas essa oportunidade só se concretiza se houver visão política, liderança tecnológica e confiança social. O futuro digital de Portugal depende da capacidade de fazermos o que a tecnologia faz melhor: aprender, adaptar e colaborar. Por isso o desafio que vos deixo é simples, mas exigente. Continuem a inovar, a experimentar, a propor. Continuem a fazer de Portugal um laboratório vivo de políticas públicas digitais, de negócios sustentáveis e de soluções com impacto global. Contamos com todos por uma reforma de todos e para todos. Muito obrigado.
Talvez Filipe aqui, não é? Aqui. Ana, quer sentar-se daquele lado? Temos a cota masculina preenchida. Boa tarde a todos. Começo por agradecer as palavras do Sr. Ministro e meu querido amigo Gonçalo Matias, exageradamente elogiosas, mas gostava também de agradecer a presença deste ilustre painel entre nós. Vamos agora debruçar-nos aqui um bocadinho sobre o modo como a tecnologia pode efetivamente colocar-se ao serviço da transformação digital da administração pública. E o painel com que contamos inclui a professora Filipa Calvão, Presidente do Tribunal de Contas, anterior Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, professora da Católica, o Dr. Ricardo Simões Santos, Diretor da área de Estratégia e Política Digital na Agência para a Reforma Tecnológica do Estado, liderando iniciativas de transformação digital da administração pública, em substituição do engenheiro Manuel Dias, que, como vimos, teve um impedimento de última hora que não permitiu que estivesse aqui connosco. Professora Helena Muniz, Presidente da Comissão de Ética do Centro de IA Responsável, coordenadora do Bridge AI, também aqui referido, e professora da Faculdade de Letras, e a doutora Ana Casaca, Diretora Global de Inovação da Galp. Portanto, temos aqui representadas áreas e setores muito diversificados da nossa sociedade e da nossa comunidade e que eu penso poderão dar perspectivas interessantes e variadas sobre este tema. Começaria, se calhar, pelo Dr. Ricardo Simões Santos, pedindo-lhe que nos indicasse as prioridades da arte na transformação tecnológica da administração pública. E, em particular, gostava que se referisse a esta questão que foi aqui mencionada pelo Sr. Ministro da interoperabilidade entre sistemas. Como é que está a pensar essa interoperabilidade? Como é que vão lidar com os problemas do talento digital que vai ser necessário e, sobretudo, a mudança cultural que dentro da administração pública vai ser certamente também imprescindível. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite e, novamente, manifesto as desculpas do engenheiro Manuel Dias de não poder estar presente, mas um compromisso de última hora assim o obrigou. Depois das palavras do Sr. Ministro, digamos que não haverá muito a acrescentar em termos estratégicos, mas eu começaríamos pelo último tópico, que é a componente cultural. Eu acho que esse é um desafio, e achamos que esse é um desafio substancial naquilo que é a dinâmica e a implementação dos projetos referidos. Podemos ter a melhor tecnologia, podemos ter a melhor congregação de sistemas, se a cultura, a confiança não for alterada, os processos não mudam. E se os processos não mudam, não nos estamos a focar naquilo que é o desafio principal, que é focarmos nos cidadãos e focarmos nas necessidades específicas do cidadão. Por isso, um dos desafios principais que a arte tem e que irá ter nos próximos tempos é transformar esta interoperabilidade tecnológica naquilo que é a necessidade específica do cidadão e centrarmos naquilo que o cidadão tem como necessidade. Com uma componente focada no digital, no atendimento do digital, na prestação do serviço e da necessidade do ciclo de vida associado à necessidade do próprio cidadão e não à necessidade do próprio organismo. Essa é uma mudança de paradigma, uma mudança cultural. E a interoperabilidade vai passar muito por isso. Conseguimos conectar os sistemas, conseguirmos conectar a tecnologia, mas acima de tudo focarmos nas necessidades específicas do cidadão e construirmos serviços públicos digitais que deem resposta a esta visão mais holística. Sem dúvida que a questão das pessoas é um desafio. É um desafio em Portugal, é um desafio no privado e é um desafio na administração pública, principalmente quando olhamos para a área do digital e temos um nível de idades tão acentuado e vários estudos assim o indicam que estamos a chegar aqui a um limite quase de pré-reforma em termos de capacidade do digital.
A captação vai muito por aquilo que o Sr. Ministro falou há pouco, da captação também ao nível dos projetos, do desafio e do sentido de missão, de conseguir responder àquelas que são as necessidades da própria sociedade, do próprio cidadão. E o facto de estarmos num país tão atrativo, não só pela sua localização, mas pelos projetos, pelos desafios e pela sua economia, tem-nos permitido dar essa resposta. Eu normalmente nas intervenções gosto sempre de ressalvar, nós enquanto portugueses temos aquela ótica de que muitas vezes nem tudo está bem. Na área do digital há muito para evoluir, mas Portugal tem feito um caminho bastante longo. O Sr. Ministro referiu algumas das áreas. Nós estamos, ao nível do e-Gov Benchmark da União Europeia, em 8º lugar. Estamos muito bem posicionados ao nível do DESI em algumas áreas, identidade digital, mesmo na interoperabilidade. Somos referência no âmbito da OCDE, ao nível de práticas, daquilo que são as missões do Only Once, que é pretende implementar. Por isso, há um caminho muito desenvolvido, que importa cada vez mais operacionalizar e, acima de tudo, mostrá-lo, trazer isso para aquilo que é as necessidades do cidadão e não termos que ter a nossa sociedade a pedir, a entregar documentos, como muitas vezes é referido, que a própria administração pública o tem. Por isso, esse é o desafio: talento, cultura, a tecnologia, de uma forma ou de outra, nós vamos conseguir adaptá-la. Muito bem. Passaria agora à conselheira Filipa Calvão. Filipa, esta reforma tecnológica vai implicar despesa pública significativa. E neste momento em que se discute a revisão do modelo de intervenção do Tribunal de Contas, enfim, qual o papel do Tribunal do futuro, tendo em conta a necessidade de agilizar, por um lado, os procedimentos, mas ao mesmo tempo garantir o escrutínio suficiente da legalidade? Muito obrigada, Luís. Antes de mais, queria agradecer o convite para aqui estar. Não é a primeira vez que aqui venho ao Instituto de Conhecimento e, portanto, é sempre um gosto aqui estar nestas iniciativas, agora nesta qualidade. E indo ao ponto, à questão, de facto, há só a dúvida quais são os meios que o Tribunal vai ter ao seu dispor para fazer esse escrutínio, mas que o vai fazer, vai. Portanto, não estarão sozinhos, terão a nossa companhia, o que acho que é uma coisa positiva, boa, para o Estado português e para todos, portanto, também para quem está com esta responsabilidade aos ombros. É evidentemente uma área que nós estamos vamos dar uma especial atenção pelo investimento que está em causa, pelo que isso significa também para as futuras gerações neste país e, portanto, é uma área que vamos ter que acompanhar de perto em termos de controle, e esse controle vai passar desde logo no próprio, qualquer que seja o modelo, volto a dizer, vai passar seguramente por um controle dos próprios procedimentos de contratação pública, centrados, no fundo, naquilo que nós conseguimos verificar, que é o contexto da decisão de contratar e também do próprio caderno de encargos, que consagra, no fundo, o conjunto que espelhe, no fundo, o conjunto de princípios jurídicos e éticos que já estão, enfim, digamos, consensualizados quanto à utilização da inteligência artificial e também quanto à utilização da inteligência artificial pela administração pública. E, portanto, no fundo, esse controle vai ser seguramente feito. Mas também há de ser feito depois um controle, que é um controle diferente, feito numa segunda fase, digamos assim, que é de verificação se os dados, e aqui olhando para sistemas que vão trabalhar dados e informações também essencialmente de natureza financeira, mas porventura não só. Mas se os dados que estão a ser produzidos pelos instrumentos de inteligência artificial, pelas ferramentas, se esses dados estão a ser produzidos e que servem de base à tomada de decisão do gestor público, se esses dados são exatos, são verdadeiros, porque isso é um trabalho que o Tribunal de Contas faz sempre, não é? A verificação dos dados para poder garantir que aquela gestão é uma gestão que está, que assenta, a decisão de gestão do gestor público assenta em dados verídicos. Sempre os dados. Sempre os dados. Os dados voltam de uma maneira ou de outra, mas aparecem na minha vida e na vida dos cidadãos. E depois ainda há um terceiro problema que vamos ter que também estar particularmente atentos e que é um problema que o legislador deveria procurar, e aqui olho para o Sr. Ministro na esperança de que esteja já a ponderar também isso, não na nossa lei, mas não necessariamente no quadro legislativo do Tribunal, mas noutro quadro legislativo, que é o problema de dados, enfim, do erro que possa existir neste contexto e, portanto, no fundo,
de decisões tomadas, decisões de gestão pública, de despesa pública, tomadas com base em erro, e a tentação de dizer o erro é da máquina não é meu. E, portanto, como é que vamos conseguir, o Tribunal de Contas, responsabilizar quem está a tomar decisões erradas, sendo que a fonte desse erro pode estar, de facto, na ferramenta tecnológica que foi utilizada nesse processo. Portanto, são várias preocupações que o Tribunal tem aqui e que vai naturalmente estar atento e espero ter para esse efeito muitos recursos disponíveis. Tenho ali um senhor conselheiro também do Tribunal de Contas aqui a assistir a esta sessão e, portanto, percebe bem que essa também é uma preocupação, sabem que essa é uma preocupação nossa. Obrigado, Filipe. Muito bem. Queria perguntar, se calhar agora à Ana Casaca, na perspectiva das empresas, que objetivos é que uma reforma tecnológica do Estado deve privilegiar? Gostava de ter convite, então estar aqui hoje presente e partilhar a perspectiva também em termos de empresas e da nossa experiência enquanto área de inovação. E, portanto, relativamente ao leque destes sermos grandes objetivos em termos da reforma de Estado, partilhar depois, de facto, e hoje ouvimos o Sr. Ministro e ele disse que provavelmente mais 5 vezes falar de inovação, bastante agradável, mas isso é uma coisa, uma notícia muitíssimo relevante, que é de facto o que quando nós pensamos na reforma de Estado em termos de Estado, não estamos de facto somente a pensar no que diz respeito à informatização, os processos e à digitalização, estamos sim, e incluímos todos sim, também nas empresas é o que nós estamos a fazer, pensar na tecnologia e em particular na inteligência artificial, em alterar e em simplificar o processo para aumentar a confiança que as pessoas têm, nomeadamente no acesso a dados e em envio de dados, e que naturalmente vai acelerar a inovação e também acelerar a própria resposta que o Estado vai dar aos cidadãos e portanto, naturalmente vai ter um impacto gigante na economia. Deixe-me só lançar 3 ideias relativamente à prioridade. A primeira está relacionada com a interoperabilidade entre o privado e o público. Portanto, existe um caso já aqui na Estónia, desde 2001, que de facto permite a troca de informação de dados entre o privado, entre mais de, nos últimos dados, acho que era com mais de 3.000 entidades, privado e público, e portanto, segundo a OCDE, os estudos que fizeram em 23, eles têm um impacto gigante de 2% do PIB. Portanto, um impacto, portanto, aí uma vez mais foi demonstrado que a tecnologia usou a confiança e que tanto as entidades privadas como as entidades públicas conseguiam, portanto, de uma forma muito clara, partilha de dados com uma poupança direta para o Estado. Depois, na segunda parte, a contratação pública, e a contratação pública, a meu ver, pode ter de facto um motor de inovação. Deve ser, de facto, vista também como uma oportunidade de inovação. A Comissão Europeia estima que o Public Procurement representa 14% do PIB europeu e, portanto, depois, mais à frente da nossa discussão, posso partilhar que nós fizemos em França grande e total no que diz respeito a processos de procurement especiais para a inovação e para trabalhar com startups e partilhar convosco os dados que de facto temos da forma como nós acelerarmos a nossa própria capacidade de inovar, acelerarmos a confiança que existe hoje dentro das diversas empresas, dentro das diversas operações da empresa para trabalhar com entidades diferentes daquela que é uma grande empresa, portanto com startups e universidades, e foi através muito de um processo simplificado de procurement que aquilo que nos tornou enquanto empresa foi um caso de sucesso no Global Innovation Council, portanto neste momento a ter uma capacidade de trazer startups para dentro de casa, de estar numa lógica muito sandbox, mas isto só foi possível porque tivemos um processo de procurement simplificado, senão não conseguimos. De facto, há uma velocidade antes e uma velocidade depois deste processo interno. E depois uma terceira ideia, que eu acho que é analisada e que nós muito queremos, que é a simplicidade de uma governance totalmente transparente e clara para que todos possam perceber
e depois a simplicidade e transparência, porque isso também não vai fazer da transformação digital do Estado uma aposta clara por parte dos cidadãos e que queiram se juntar e fazer parte desta transformação. Eu costumo dizer que a inovação 99% é cultura e 1% é tecnologia, obviamente que não é assim tanto, mas nós podemos trabalhar com qualquer tipo de tecnologia se nós não conseguimos ter a confiança das pessoas e esta transformação cultural, e as pessoas querem se juntar e aprender e alterar e ter novas formas de trabalho, nós também não vamos conseguir fazer essa transformação e naturalmente o Estado terá que contar com todos nós para fazer este caminho. Obrigado, Ana. Passo agora à Helena para perguntar, enfim, qual é a sua perspectiva sobre as exigências de uma inteligência artificial ética e responsável no Estado e na administração pública. Muito obrigada por este convite. Eu nunca me canso de dizer que é um prazer estar neste auditório com um painel desta categoria e com uma escultura de Bordal. Muito obrigada por estar aqui, é um prazer estar na vossa casa. Eu queria agradecer ao Sr. Ministro a referência ao nosso projeto, do qual várias pessoas neste auditório tenho ouvido a parte, foi um gosto de trabalhar neste projeto. A ideia central é o que o Sr. Ministro disse, a mudança faz-se com pessoas, não é? Com cultura, com mudança, mas a envolver as pessoas nesses processos. As abordagens chamadas diretrizes de cima para baixo têm falhado miseravelmente, não é? E o que nós precisamos é de abordagens que envolvam as pessoas. Se elas se sentirem parte desse movimento, obviamente não é dar um regulamento de mais de 400 páginas sobre a inteligência artificial, ou dar imensos cursos de inteligência artificial com muito jargão técnico, faremos isso. Só se faz esta mudança com literacia e inteligência artificial, comunicando de forma clara, não podia subscrever mais as palavras da oradora anterior, e introduzindo esses conceitos na vida das pessoas. Se as pessoas não sentirem quais são os benefícios que há da introdução destes conceitos nas suas vidas, dificilmente haverá mudança. E este estado preditivo da que o Sr. Ministro falava precisa de guardar dados de muita qualidade e muita testagem, os chamados testes adversariais. Só antecipando, mitigando e testando muito é que percebemos que risco há para as pessoas. E o que nós vimos ao longo deste projeto, pegando em casos concretos de indústria, como a Sword Health, a Privadana ou a Universe, com dados biométricos ou com dados de saúde, é que cada caso é um caso. E não se consegue aplicar de forma transversal, porque os riscos são diferentes, têm cuidadores diferentes e têm implicações diferentes. Portanto, a mensagem era trazer as pessoas, literacia, supervisão ética e essa inovação não ser bloqueada por legislação, mas ser a criação de produtos responsáveis, que é uma nova onda na economia pela Europa fora e não só. E um bom exemplo disso é a FedSign, em Portugal, que foi considerado um sistema antifraude bancário porque criou um produto responsável da onda da banca. Muito bem. Regressando se calhar aqui ao Ricardo e entrando para um tema particularmente relevante, que é o tema das compras públicas, como é que se vai encarar na administração este tema? Enfim, temos aqui problemas naturalmente regulatórios, por um lado, mas temos também problemas de capacidade de investimento e sabemos que estas tecnologias são muito caras, o poder computacional necessário é enorme e temos capacidade para esse tipo de investimento, para lá do PRR, temos também possibilidade de ter um enquadramento regulatório adequado, temos possibilidade de evitar o chamado lock-in, do vendor lock-in, que no fundo amarra uma organização a um determinado fornecedor com dificuldade para se mudar quando as coisas não estão a correr bem. Enfim, conjunto de questões bem abrangentes e bem desafiantes. Bom, eu subscrevo aqui um pouco as palavras relativamente à ótica das compras e do procurement relativamente à área da contratação pública. É um desafio
vamos dizer assim, se já é um desafio em grandes organizações, no contexto da administração pública, ainda mais, e esse processo também, naquilo que temos ouvido quer dentro da nossa área governativa, quer também noutros contextos, existirá também um processo de revisão para que exista um maior alinhamento entre aquilo que são as práticas nacionais e também as próprias práticas europeias, não numa ótica de facilitação, mas de agilização daquilo que é a forma como contratamos e como compramos. Sem dúvida que é um bloqueio, muitas vezes, à inovação e à forma como a própria administração pública trabalha e opera. Eu não digo que limita os projetos, mas limita provas de conceito, limita desafios, limita compras de inovação, até muitas vezes em âmbito nós damos uma comparação muito simples, muitas vezes com a área da academia, que tem processos que podem, no âmbito da investigação, que podem fazer um conjunto de projetos de investimento, de análise muito mais ágeis e muito mais fáceis do que aquilo que a própria administração pública faz no conceito da sua operação, mas que na realidade muitos dos projetos são também de investigação. No caso de inteligência artificial, que muitos, no âmbito dos projetos que estão a ser feitos no âmbito da administração pública, e o Sr. Ministro falou há pouco, no âmbito do conjunto da Agência Nacional de IA, mas desde o início do ano temos feito um levantamento substancial do que é que a administração pública, maioritariamente central, está a fazer no âmbito destes projetos, e maioritariamente são projetos de investigação, mas que têm que ser de investigação e de inovação, vamos chamar-lhe assim, mas que são encarados com ou contratação, perdão uma expressão, ainda por cima em casas de juristas, mas dita normal, não é? Com um âmbito de processo normal, com um processo de contratação pública com a mesma, não é só morosidade, mas com a mesma carga. Isso é um desafio naquilo que se torna a aplicação de nova tecnologia, de novas culturas, de uma capacidade de dar resposta às necessidades das pessoas, como estava a referir há pouco. Nós na arte temos uma vantagem face aos demais, face ao histórico e ao tipo de organização. É uma organização ágil, flexível e no qual e não existe uma verticalização, não existe uma ótica, perdoe-me o anglicismo, de top-down. É algo de muita partilha, muitos laboratórios de inovação, quer o Centro para o Desenvolvimento, quer o LabX, o Centro de Inovação para o Setor Público. Existe alguma capacidade, mas isto não é o reflexo da administração pública. E o reflexo da administração pública é um foco muito limitado e com pouca capacidade e com poucas pessoas. Em alguns casos vai bater no último tópico que referiu, que é aderirmos a alguma tecnologia no qual nos pode obrigar a ficar amarrados a essa tecnologia, o tal termo de vendor lock-in, a dificuldade em conseguirmos alterar os sistemas que utilizamos, seja através de cloud, seja sistemas de IA. A abordagem que atualmente temos tentado, até no contexto de IA, é a tentativa de utilização de modelos abertos o máximo possível e fomentar a capacidade de utilização de modelos abertos no contexto da administração pública, sabendo que existem fabricantes e fornecedores com especialização em determinados. E tentamos fomentar naquilo que é as próprias capacidades de financiamento que a administração pública, ou alguns mecanismos, neste caso através do PRR, que potenciamos e desenvolvemos nesta capacidade. O desenvolvimento de próprios frameworks, aqui num contexto mais lato, naquilo que é a estratégia cloud da administração pública, aprovada em 2020, como também agora nos estudos que estamos a fazer no âmbito da cloud soberana, como referiu há pouco o Sr. Ministro da Reforma do Estado, que é a definição de uma framework que privilegie a componente de não ficarmos presos a um sistema e a determinados operadores. Por isso há aqui um desafio também de aliarmos a inovação, o desenvolvimento, mas ao mesmo tempo não ficarmos dependentes e garantirmos alguma soberania, não só dos dados, mas principalmente da tecnologia. Há aqui diferentes níveis, estes estudos que temos estado a fazer, desde a soberania dos dados, a soberania tecnológica,
e conseguirmos garantir que existe um diferente alinhamento entre aquilo que é a necessidade específica de um determinado sistema, de um determinado processo ou de um determinado serviço público digital e a forma como ele pode ser enquadrado e pode ter maior ou menor soberania, permitirá dar uma melhor resposta aos desafios ao nível do vendor lock-in. Por isso, voltando ao início, a questão das compras acaba por ter que dar resposta a estes desafios todos associados e esperemos que as componentes formais também possam ser mais ágeis no curto e médio prazo, independentemente daquilo que esteja a ser simplificado. E recursos financeiros, vamos ter? Recursos financeiros, eu estava a tentar escapar a essa parte. Recursos financeiros, o Estado, com maior ou menores recursos financeiros, tem conseguido investir em termos de inovação e em termos tecnológicos, na medida daquilo que são as suas capacidades, mas não ficando suficientemente atrasado face àqueles que são os seus congéneres, porque se assim acontecesse, não conseguiríamos estar como no grupo dos Digital Nations, que não falei há pouco, dos 10 países mais digitais do mundo, estarmos nos D9, enfim, por isso. Tem conseguido estar. Pergunta se existem limitações. Existem. Existe um desafio de perceber o que é o pós-PRR. E este desafio está a ser feito todos os dias, tal como quando terminou o quadro financeiro anterior, estávamos a pensar o que é que seria e depois surgiu o PRR. Neste momento estamos a pensar no quadro 2030. Óbvio que cada vez mais queremos ser mais independentes das necessidades de financiamento de programas operacionais, neste contexto, e termos maior capacidade de resposta com melhores meios. E isto muitas vezes significa libertar recursos de outras áreas através de mecanismos de inteligência artificial, de consolidação de infraestruturas ou de sistemas, de melhor capacidade e melhor redesenho dos serviços públicos digitais com uma visão mais integrada e não replicação de estruturas em determinadas áreas. Falámos aqui mesmo nas componentes do atendimento. A alocação de recursos tem que ser vista de uma forma mais agregada e não apenas com mais financiamento. Ele é preciso. Temos que descobrir onde é que o podemos ir buscar, sempre referindo uma componente que a professora disse há pouco, que é a inteligência artificial não vai fazer na administração pública e no privado também, tudo de forma automática. Existirá sempre um recurso humano, neste caso, um servidor público, a responder, a validar e a interagir neste contexto. E esse é um pressuposto base daquilo que tem que ser o investimento a ser feito. Certo. Isso é um aspecto importante a sublinhar. Filipa, não sei se tens algum comentário sobre este aspecto último. E, em todo caso, tenho uma outra pergunta que tem que ver com o seguinte. O Tribunal de Contas está já a utilizar a inteligência artificial na sua atividade? Tenciona aumentar esse uso? Sim, então, começando pela primeira parte da pergunta, enfim, naturalmente que o financiamento de todo este processo de modernização da administração pública também, mais uma vez, tem de ser acompanhado e é acompanhado pelo Tribunal. Enfim, compreendemos as dificuldades, muitas vezes, de conseguir executar, cumprir os calendários que estão pré-definidos, sobretudo pela União Europeia, na execução desse financiamento, e porque isso é bastante angustiante para as entidades administrativas e, portanto, para o Governo também, e compreendemos isso, mas de facto temos essa tarefa de também fazer essa verificação e fazer uma verificação, enfim, quer do ritmo de execução, quer do acerto, da correção da execução para as finalidades que estão inicialmente previstas para a utilização desses fundos. E, portanto, enfim, esse trabalho será naturalmente feito, mas compreendendo isso, para não mostrar, para humanizar o Tribunal de Contas, para que percebam que estão lá pessoas que percebem a angústia de quem está a tentar lutar contra o tempo e a tentar assegurar o bom uso dos dinheiros que nos vêm calhar, não é, neste processo de financiamento europeu que nos vêm calhar às mãos, que também temos essa percepção e compreendemos essa angústia, mas de facto estamos do lado dos que têm que fazer a verificação
de cumprimento desses prazos e das regras apertadas, muitas vezes, com que a União Europeia distribui ou disponibiliza esses fundos. Quanto a nós, Tribunal de Contas, estamos a utilizar já algumas ferramentas tecnológicas, algumas de inteligência artificial, enfim, no sistema mais básico, a leitura dos documentos, portanto, as ferramentas da LLM, mas também a construir, também com apoio, com a interação com a academia, a construir ferramentas para, enfim, fazer uma análise de risco, onde é que está o maior risco de incumprimento das regras financeiras, onde é que há o maior risco de eventualmente até de desperdício, de ineficiência da administração. Portanto, temos já construído uma matriz de risco e, portanto, estamos agora a começar, também faço testes, a começar a utilizar essa ferramenta, que é uma ferramenta extremamente útil também no contexto da contratação pública, mesmo que não seja no nosso quase saudoso visto prévio, mas mesmo na fiscalização concomitante ou na fiscalização sucessiva, isso será uma ferramenta extremamente útil para poder ir às áreas, aos pontos de despesa que maior risco apresentam para as finanças públicas e, portanto, estamos a apostar nisso também dentro do próprio Tribunal, para além de outras ferramentas que não são de inteligência artificial aí, mas que permitem automatizar alguns dos procedimentos internos. Muito bem. Ana, e como é que as startups, as scale-ups e, enfim, o setor privado em geral, qual é o papel deste setor na construção de inovação para a administração pública? Vou falar assim. Antes de mais, as startups normalmente costumam dizer que são, de facto, laboratórios vivos da economia. Porquê? Porque testam muito rápido, escalam muito rápido e, no fundo, têm uma capacidade de aprendizagem muito acelerada quando comparado com instituições maiores, quer seja no setor público, quer seja no setor privado. Mas também têm um grande desafio. Quando nós pensamos em pilotos baseados em AI, portanto, assente em tecnologias de AI, segundo a Comissão Europeia, também 85% dos pilotos não escalam. Portanto, o que significa que nós temos que encontrar mecanismos que, de facto, apoiem estes pilotos, que são feitos muitas vezes com inovação muitíssimo disruptiva, terem as condições necessárias para, de facto, chegarem ao mercado e começarem a criar valor. Eu acredito que é, de facto, a partir de ecossistemas e plataformas onde seja possível juntar todos os atores da cadeia de valor e, portanto, nesse sentido, desde as universidades, as startups, as empresas, as PMEs, as empresas grandes e, no fundo, o setor público, o setor privado, e no setor privado pequeno e grande, e depois só assim, através de ecossistemas, é que nós, de facto, vamos conseguir que todos aprendam de forma equitativa e depois se consiga fazer esta transformação digital que nós queremos fazer, nomeadamente a nível europeu, com o investimento que estamos a fazer, nomeadamente nas Gigafactories, ou nas AI Factories, que nos permita, de facto, ter uma criação de valor em toda a Europa e que crie e que, de facto, se consiga que o desenvolvimento económico, eu costumo dizer que não seja só do oeste para o oeste ou do sul para o norte, e, portanto, isso depois também vai bater no talento e na nossa capacidade que temos que ter de reter as inovações tecnológicas cá para também conseguir, de facto, fazer esta transformação de uma forma sustentável e equitativa. Em termos de startups, como é que uma empresa como é o caso da Galante que trabalha com startups, nós o que fazemos é montarmos um programa de startups de uma forma muito simples, e abrimos as portas, testamos a execução, as startups têm acesso aos nossos dados, aos nossos know-hows, às nossas pessoas, suportamos os custos, não ficamos com qualquer direito para o intelectual, e, portanto, aquilo que queremos é, no fundo, no final, a startup fica potencialmente
com um novo cliente e nós ficamos potencialmente com um novo serviço ou um novo produto. É o que se chama o Venture Clienting e, portanto, é um caminho que as grandes empresas a nível europeu, na Europa já estão a utilizar e que pode ser um caminho também que o Estado também possa utilizar, nomeadamente quando a constituição de sandbox, que de facto sejam criadas com a participação de todos os atores, porque esta transformação não vai ser feita apenas por startups, não vai ser feita apenas por universidades, tem que ser feita também com o setor privado grande, as PMEs, que segundo os dados também só 8,5% das PMEs em Portugal, pelo menos eram os de 24, que me recordo assim, só apenas 8,5% das PMEs é que estavam a utilizar tecnologias com base AI, portanto aí temos um desafio gigante, quando olhamos, por exemplo, para um país como o Brasil, que tem quase 50% das PMEs a trabalharem já com tecnologias de AI, e portanto nesse sentido temos que chamar também o setor privado de uma forma colaborativa e criar estes ecossistemas com regulação que permita de facto estar numa solução de uma forma rápida e que todos compreendam que mesmo a constituição e a criação de propriedade intelectual nestes ecossistemas tem que ser também, nomeadamente para as startups, bastante respeitada. Obrigado, Ana. Aliás, o Regulamento de Inteligência Artificial obriga os Estados a criarem sandboxes regulatórios e, portanto, é um caminho necessário também. Helena, tem-se falado muito no potencial de inovação e de capacidade de transformação da inteligência artificial. Tem-se falado menos neste debate dos riscos envolvidos. Claro que há, a Filipe há pouco referiu a hipótese de decisões construídas com base em erros dos sistemas. Esse é um dos riscos, mas há um conjunto de riscos associados ao uso de inteligência artificial, em particular da inteligência artificial generativa, tendo em conta a natureza dos modelos que estão por detrás dela. Como é que se encara este conjunto de riscos nos procedimentos da administração pública? Em primeiro lugar, é preciso dizer que estas tecnologias não são neutras nem parciais. Foram treinadas com dados durante décadas de caucasianos, homens de uma certa faixa etária. Portanto, estas tecnologias não abrangem várias faixas etárias, como idosos, adolescentes e crianças. Estamos a falar da administração pública, estamos a falar de todos, para todos. E estas tecnologias, mesmo, por exemplo, o Alia, que é um modelo generativo criado pelo governo espanhol, ainda tem limitações. E é preciso que as pessoas saibam que não é um oráculo, que tem limitações. O que é importante perceber é que limitações tem. E não são neutras nem parciais. Eu posso dar-lhe o caso, eu trabalho em tradução automática, e se eu tiver uma frase tão simples como "the doctor said", vai ser "o médico disse". E se eu tiver "the teacher said", vai ser "a professora disse". Estes modelos têm imensos vieses e preconceitos, quer profissionais, quer de orientação de género, quer culturais, muito mais ainda culturais. Estou a trabalhar na Unesco em como trazemos a cultura árabe para os modelos de tradução, só para terem uma ideia. Portanto, é preciso que os cidadãos tenham a consciência de que, a tecnologia não é neutra, 2, muito menos imparcial, e 3, há vários casos internacionais, mesmo europeus, em que isto correu mal. Portanto, é muito bom olhar para os casos de estudo. Para mim, o melhor é o caso de estudo da Segurança Social na Holanda, né? Automatizaram completamente uma decisão que impactou famílias com, eu não me lembro da percentagem de impacto neste momento, mas teve repercussões políticas, sociais, imensas repercussões. Estas tecnologias afetam o poder de decisão em acesso à educação. Por exemplo, os Estados Unidos já tiveram vários casos problemáticos de entrada de raças em determinadas universidades, acesso a crédito bancário. Há vários exemplos no mundo que mostram que o facto de eu ser uma mulher exatamente com o mesmo vencimento do meu marido e a mesma profissão, eu terei menos acesso ou menos verba a um crédito bancário. Porquê? Porque os dados foram treinados assim. E este estado preditivo
precisa de antecipar estas más decisões. E isso só se faz com muita testagem, e já há protocolos de testagem internacional. Isso só se faz trazendo os utilizadores destes sistemas e percebendo as limitações desses sistemas, com matrizes de risco, com ferramentas que Portugal foi bastante pioneiro, como o Guia, que é uma ferramenta de arte, que permite antecipar riscos e faz relatórios de riscos, e para mim, estudar os casos que correram mal. É fundamental essa parte, porque esta tecnologia envolve todos os direitos fundamentais, educação, tudo, financeiro, educação, acesso a qualquer serviço como cidadão, não é? Numa plataforma digital. Eu tenho uma visão otimista, eu não queria acabar com esta visão pessimista, tá bem? Eu não queria nada terminar numa visão. Eu acredito que é possível e que Portugal tem tudo para o fazer. Está a faltar-nos a componente de transpor para os cidadãos, que eu acho que é um elo muito importante, porque esta cultura e esta mudança não se faz sem essa dinâmica e sem trazer os cidadãos para esta discussão. Isso eu creio que é a parte mais importante. Obrigado, Helena. Muito importante, sobretudo no contexto em que o Regulamento de Inteligência Artificial começa, ou está no seu calendário de aplicação em curso, e grande parte desses temas, na saúde, no acesso a serviços financeiros, no acesso a prestações sociais pelo Estado, tudo isto são usos de inteligência artificial considerados de alto risco ou risco elevado, portanto, que suscita naturalmente a intervenção num conjunto de obrigações e de requisitos para os prestadores e para os responsáveis pela implantação destes sistemas. Claro que a Helena se referiu ao tema de potencial discriminação que resulta dos dados com que os sistemas são alimentados, e voltamos ao tema dos dados também agora para o Ricardo, porque Portugal é um país com uma dimensão média, não vou dizer que é pequeno, é um país médio, mas que não tem escala. E precisamente o contraste com o Brasil, que aqui foi identificado como um exemplo mais evoluído em matéria de inteligência artificial pelas pequenas e médias empresas, tem que ver com vários fatores. Um deles, obviamente, é o do volume de dados disponíveis. Como é que nós podemos encarar esta limitação que temos no acesso aos dados ou na disponibilidade de dados, na própria interoperabilidade desses mesmos dados, e como é que nós, a Administração Pública Portuguesa, como é que vamos encarar o problema da infraestrutura de cloud também? Bom, a questão dos dados é relativa, vamos dizer assim. Mais do que a importância da quantidade dos dados, é a qualidade dos dados, não é? E esse é o desafio principal que no contexto da sociedade e que temos, e no contexto da administração pública, e em particular para aquilo que é o desenvolvimento de uma administração pública. Nós damos muitas vezes o exemplo da Estónia, obviamente que queremos que ser como a Estónia, que é um país 100% digital, enfim, mas nós temos que olhar também para a história da própria história, um país mais recente que consegue e conseguiu criar a sua infraestrutura a partir destes contextos. Portugal é um país que tem já processos com bastantes mais anos, e que estas alterações, mesmo naquilo que é a sua gênese, acabam por ter, em termos tecnológicos, desafios. Eu na saúde sou reconhecido de uma forma, na autoridade tributária sou reconhecido de outra, na segurança social de outra forma, e com a respectiva proteção. Não, de todo. Não estou a dizer que é negativo, não, de todo. Mas dizer, com a necessária e respectiva proteção associada, e a forma como a administração pública lê o dado relativo à mesma entidade pode muitas vezes, ao nível da interoperabilidade, ter alguns desafios, porque o Ricardo da saúde
pode não ser o mesmo Ricardo da Segurança Social. Não estou a dizer que não é, estou a dizer que pode não ser, basta eu num lado ter a morada, e como aconteceu durante muito tempo, ter uma morada, no outro ter outra morada, ou na carta de condução. Isto são desafios naquilo que é a componente dos dados, por isso, muito daquilo que é a interoperabilidade, a transformação da administração pública e esta agilidade, passa por conseguirmos ter uma qualidade dos dados, uma curadoria dos dados, que permita dar melhor resposta àquilo que são os desafios da administração pública, não só no contexto interno, mas também no contexto externo. Há já exemplos excelentes no contexto da própria administração pública, a plataforma de interoperabilidade da administração pública, que a IAP, para quem não conhece, muita gente não conhece dentro do contexto da administração pública, mas é um caminho que já se tem feito naquilo que é a prestação de serviço de forma transversal, mas também na relação com os próprios sistemas privados. Se quiser atualmente abrir uma conta bancária num banco através da abertura de conta desmaterializada, estamos a utilizar, ou a estrutura financeira está a utilizar os dados da autenticação.gov, isto é, acaba por haver já aqui uma interoperabilidade entre o sistema privado e o público, e existe um caminho maior na área da saúde que cumprindo todos os normativos, mas que há aqui um trabalho a ser feito, mas que voltamos àquilo que é a qualidade e à estrutura dos dados, que é importante trabalhar, se é importante. E é importante ter esta, vamos dizer assim, esta visão e esta estratégia para que depois consigamos dar resposta à ótica da componente da soberania. Porque nós temos aqui vários exemplos, e no âmbito deste estudo, e não só, mas temos vários exemplos de outros países. Damos o exemplo de Itália, que ao nível da cloud soberana tem aqui já são um pouco de pioneiros, um bocadinho na ótica dos first movers, estamos a aprender com o positivo, mas também com o negativo dele, mas dos dados, da análise que fizeram inicialmente, 70% dos dados da administração pública não tinham qualquer impacto no âmbito de soberania. Por isso, quando começaram a analisar a tipologia de dados, dos dados não classificados, porque os dados classificados já têm uma certificação própria, neste caso garantida pelo GNS, mas dos dados não classificados, 70% nem sequer se enquadravam nessa tipologia. Por isso, teríamos a olhar apenas para 30% dos dados. E dentro deste 30%, só 10% é que necessitaram de ser catalogados como dados soberanos. Não é? Este é o exercício que temos que fazer no contexto também nacional, que nós temos de olhar para os dados no âmbito da soberania. Nós sabemos quantos dados é que têm que ser classificados, neste caso não classificados, nós estamos a utilizar o termo qualificados, para não entrarmos aqui em termos de classificação de dados, mas dos dados não classificados sabemos quantos destes é que podem ser qualificados para soberanos. Será que a maioria dos dados da administração pública tem uma necessidade de um nível de soberania tão elevado que obriga em determinados contextos para aquilo que é uma definição de uma cloud soberana? E é esse exercício que a administração pública está a começar, ou melhor, não está a começar, já tem vindo a trabalhar, mas no âmbito deste estudo de cloud soberana que o Sr. Ministro falou e estamos a falar, que está a ser feito, que é definir esta framework, esta definição daquilo que é realmente soberano para um país e daquilo que tem apenas um tipo de qualificação que pode ser acessível, aberto, que permita a transparência, que é a componente mais importante e tem havido cada vez mais, eu vou dizer algo que não gosto muito, tem havido cada vez mais portais da transparência, no qual eu não sou muito favorável a ver muitos portais da transparência, porque não deve haver uma proliferação de portais de transparência, deve haver um portal de transparência que agregue, pelo menos no contexto da administração pública, as diversas informações, e tem havido um trabalho bastante colaborativo, até no âmbito da prestação de contas, o próprio portal da transparência, desde os âmbitos dos projetos, dos financiamentos, do PRI, mas para que isto permita maior transparência e maior participação, porque com maior transparência garantimos maior participação cívica, e esse é o desafio, não só nos contextos de IA, a própria Agenda Nacional de IA, ou melhor, a auscultação, opciona um projeto de participação cívica, através de, lá está, de outras ferramentas da administração pública, como é o participa.gov, e que irão existir, entretanto, como o Sr. Ministro falou há pouco, na parte das competências, do plano das competências, vai estar também em auscultação pública no âmbito de participação, e esse é o desafio, é termos mais dados disponíveis, abertos, que permitam maior transparência e maior participação. Esses são os desafios que os dados nos trazem. Uhum. E falando dos dados, naturalmente, aqui agora, Filipa, a questão aqui é uma questão também crucial e que é a seguinte: de um lado, a partilha de dados é cada vez mais importante e até obrigatória por força de regulamentos da União Europeia, mas ao mesmo tempo, quando intervêm dados pessoais, digamos,
as regras impõem limites a essa partilha. Como é que estes dois mundos, de um lado da proteção de dados, de outro o da necessidade de partilha para a rentabilização desses e utilização desses dados, como é que eles convivem? Não é um processo fácil, não é? Por isso é que nos países onde a proteção de dados não estava enquadrada por uma legislação forte, como sucedeu na União Europeia, por exemplo, no Brasil, foi muito mais fácil implementar estes sistemas de inteligência artificial. A Segurança Social no Brasil centraliza informação sobre os cidadãos, sobre aqueles milhões de cidadãos, que é uma coisa absolutamente impressionante, num atropelo total dos nossos princípios de proteção. Já tem legislação de proteção de dados lá, mas na verdade aquilo passa um bocadinho ao lado da legislação. Portanto, de facto, o que a União Europeia fez a certa altura foi inverter esta lógica de proteção da informação pessoal, e eu estive a ouvir o Sr. Ministro, e estava a ouvi-lo também a falar aqui da aposta na interoperabilidade dos sistemas para garantir, enfim, a tal circulação de informação sobre cada cidadão quando é necessário. Mas há aqui, de facto, um risco de domínio da informação. Eu não digo que o Estado esteja a centralizar a informação, como dizem, ainda temos o cidadão Segurança Social e o cidadão Saúde e o cidadão outra coisa qualquer, mas, na verdade, nós temos aqui um risco de não o Estado em si mesmo, mas as ferramentas tecnológicas que está a usar, terem um domínio de informação sobre cada cidadão, que é aquilo que a proteção de dados na sua origem, no plano constitucional logo em 76, e, entretanto, a legislação europeia que foi sucedendo, quer proteger à partida, é prevenir esse domínio por parte do Estado, ou hoje de grandes empresas tecnológicas, domínio de informação sobre os cidadãos. Portanto, desse ponto de vista temos aqui um risco, não é? Que há, enfim, várias formas que seguramente estão a ser acauteladas, digo eu, mas de procurar mitigar esse efeito, mas que limita, de facto, objetivamente limita o desenvolvimento das soluções tecnológicas neste campo. Portanto, reparem que agora estou numa entidade que tem necessidade de dados. O Tribunal de Contas precisa de fazer leitura de informação que está nas mãos de outras entidades públicas para conseguir detectar, e de indivíduos, não estamos só a falar no plano das empresas, estamos a falar de indivíduos, para conseguir detectar um conjunto de infrações financeiras. Portanto, tem interesse numa bulk collection de informação, ou pelo menos de poder mergulhar o seu sistema num sistema de leitura, de análise dessa informação que está nas mãos de outras entidades públicas. O meu papel aqui tem sido sempre com calma, porque isto não pode ser um atropelo, não é? Em nome da luta contra a prevenção das infrações financeiras ou combate a infrações financeiras, não podemos estar a violar as outras regras. Portanto, mas há uma tendência normal da administração pública de procurar encontrar a informação que precisa para obter o melhor resultado possível. Esta é uma tendência natural, eu diria, do ser humano, e portanto também das organizações em que nos inserimos. E desse ponto de vista, a legislação flexibilizou, a legislação europeia, com uma maior flexibilidade na reutilização, na utilização secundária dos dados ou reutilização dos dados para outras finalidades, mas que verdadeiramente a nossa legislação nacional ainda não está completamente bem esgalhada nesse ponto. E, portanto, precisa de trabalho, não é? Eu estou aqui farta de dar recados ao legislador, mas é para bem do país. Mas enfim, há várias técnicas que permitem mitigar, mas o ponto fulcral, de facto, continua a ser na utilização deste tipo de tecnologias de inteligência artificial, a qualidade dos dados. E, portanto, é de facto essencial garantir uma qualidade dos dados. O exemplo que estava a dar, eu estava a pensar em mim. Se fôssemos perguntar a um sistema de inteligência artificial quem é que devia ser Presidente do Tribunal de Contas, nunca daria o meu resultado, não é? Olhando para os várias centenas de anos de homens que ocuparam aquela posição, o tipo de formação que tinham também, e portanto seguramente não vinha uma publicista mulher e com cerca de 50 anos, não vou dizer a idade certa. mas isto para dizer que de facto ainda temos aqui um problema de base de qualidade dos dados que tem que ser trabalhado, mas que há de estar a ser trabalhado seguramente. Muito bem, obrigado, Filipa. Ana, e o tecido empresarial português está em condições de partilhar dados com a administração pública para que as políticas públicas possam ser mais bem informadas? Acho que é um caminho, não é? Porque o setor privado, como os dados que eu referi há pouco em termos de inteligência artificial, 7,9%. Isto são dados de 23, portanto 24, 25 com certeza vai melhorar e vai melhorar exponencialmente.
A nível individual, os cidadãos são 22% que na altura disseram que de facto já utilizam ferramentas de AI. Mas o desafio é mesmo que o Ricardo identificou no início, estamos sempre a falar sobre a qualidade dos dados e, portanto, naturalmente, uma empresa mais recente, uma startup que nasce, tem uma idade ainda muito recente, a qualidade nasce digital e, portanto, pode até ter imensos dados, mas a qualidade dos dados e a classificação estará muito mais pronta do que as empresas centenárias e que estão a fazer este caminho. Mas é um caminho que estamos todos a fazer, acho que é um caminho que, uma vez mais, existem alguns exemplos, creio que na Alemanha existe um exemplo também de participação, quase como se for, não é bem uma sandbox, mas é uma participação de como é que o Estado e as empresas grandes podem também fazer este caminho de uma forma conjunta em termos de classificação e de identificação do que é que são bons dados. Portanto, esse caminho eu acho que está a ser feito, acho que implica também para as grandes empresas uma grande capacidade de investimento e, portanto, e também uma grande capacidade de desmistificar alguns receios, não é? Porque eu recordo-me, quando começámos a implementar todas as políticas internas relativamente ao RGPD, que naturalmente... Quer dizer, houve uma série de medos e de receios que são naturais, porque o impacto era muito grande, nomeadamente para grandes empresas, e, portanto, levou a que fosse muitíssimo mais complicado testar soluções tecnológicas que só apenas tivesse a palavra dados, e, portanto, houve todo processos internos enormes nas empresas a serem constituídos para garantir que nós, de facto, uma área, por exemplo, minha de inovação, não é? Que de facto cumpríamos tudo e mais alguma coisa, e às vezes o que acontece é que demorávamos muito mais tempo a passar todos os processos internos do que efetivamente a testar uma solução que às vezes conseguíamos testar durante 15 dias ou um mês. E, portanto, este é o grande desafio das empresas e também há de ser sempre o grande desafio desta ligação das empresas em termos de dados com o Estado. Dito isto, eu sou sempre uma otimista, não teria a trabalhar em inovação se não fosse uma otimista, e acho que existem exemplos concretos a nível internacional que nós também podemos aprender. E também nós temos exemplos concretos cá onde de facto já está a acontecer. Nós conseguimos, as grandes empresas conseguem fazer pilotos de inovação com tecnologia da AI e com tecnologia disruptiva, alterando muitas vezes os processos internos, como eu referi há pouco, da parte do procurement, mas também tendo uma via verde no legal. E, portanto, o que nós fizemos também em termos de cultura interna em termos na empresa, foi garantir que todos os pilotos de inovação que nós fazemos, desde o início, temos todas as entidades, desde a área de data, legal e compras, connosco desde o início a perceber exatamente o que é que nós estamos a testar, que acesso é que tem, que tipologia de dados é que nós estamos a ter acesso e quais são os riscos. E, portanto, e desmistificando muitas vezes estes riscos, para garantir que todos, desde o início, percebemos que às vezes o impacto de testar uma solução durante 2 semanas com dados que não são críticos pode ter um impacto gigante no negócio e um impacto nesta transformação digital que nós estamos a fazer. E, portanto, uma vez mais, eu volto ao tema desde que nós comentávamos no início, isto muitas vezes está muitíssimo relacionado com a cultura e com a capacidade que nós vamos ter que ter nesta transformação digital de falar várias linguagens, de chamar vários atores e naturalmente chamar pessoas das áreas de IT, pessoas das áreas mais das áreas legais e conseguirmos que termos todos a mesma linguagem e para de facto desmistificarmos aqui alguns riscos que muitas vezes não são reais, ou então desmistificarmos esta questão de 100% dos dados são críticos e que 100% dos dados que nós trabalhamos são pessoais e portanto esta clareza na tipologia de dados
só se vai conseguir quando, de facto, aprendermos todos mais sobre o que é isto também em termos de oportunidade da implementação destas novas tecnologias da AI. Obrigado, Ana. Helena, o projeto Bridge AI tinha muito que ver com o próprio regulamento de inteligência artificial. Como é que acha que vai impactar esta introdução cada vez mais forte de inteligência artificial na administração pública? Eu creio que vai impactar imenso. E uma legislação sobre direitos fundamentais em articulação com a inteligência artificial não é só o impacto nacional, é o impacto internacional. Não é? O relatório das Nações Unidas mostrou que há vários esforços internacionais nesse sentido. O relatório de inteligência artificial de Stanford mostrou que não é só o aumento de legislação, é o aumento de investimento em inteligência artificial. O que não há é um gráfico do que é que as pessoas sabem sobre tudo isto. Mesmo o DESI, de que já falámos, não é? É uma das sugestões do Bridge, já agora, e foi feita em articulação com a AMA, na altura a AMA, agora a ART. O DESI tem uma pergunta sobre inteligência artificial. E o que sabemos são percentagens muito esporádicas. Por exemplo, sabemos que o Brasil, mas não é em todas as áreas, porque na área jurídica é dado um valor em alguns estados, outros estados são determinantemente contra. O próprio AI Index diz que há muitas discrepâncias dentro de países, pensemos um bocadinho na América, por exemplo, não é? Há muitas discrepâncias dentro de países, entre países, e o que nós precisamos é de um esforço de cooperação, não é? A legislação europeia não está sozinha, ela está alinhada com a canadiana, com a de Singapura, com a do Japão, obviamente com diferenças, mas nós olhamos e pensamos, e foi muito pioneira, e ainda bem que foi. Tudo que for a favor de direitos fundamentais, sou muito a favor de uma legislação que o faça. E nós temos a tendência de olhar para a legislação europeia como algo isolado. Não é isolado. Há um enquadramento global, e ainda bem que a Europa lançou, demorou um pouco a chegar a consenso, mas são muitos países para coordenar com muitas ideias distintas, e a história desse processo de coordenação diz muito sobre o que somos como europeus, e este esforço tem de existir. Vai ter impacto em todas as vidas, todos os cidadãos. Mesmo na agricultura, eu vi outro dia o Bill Gates dizer que há um novo investimento da Fundação Bill Gates para a agricultura, para perceber que terrenos são mais propícios para determinadas culturas com dados preditivos que o possam fazer, não é? E que se use dados preditivos de qualidade, de que falamos muito hoje aqui, para serviços de administração pública de qualidade e que se promova uma cidadania consciente com produtos responsáveis. Obrigado, Helena. Se calhar agora uma pergunta para os quatro, começando também agora por si, para inverter um bocadinho a ordem, que é se pudesse mudar uma única regra ou escolher uma medida para acelerar a transformação tecnológica do Estado, qual é que seria? Uma só é muito difícil, mas pronto, eu vou tentar. É que se inclua sempre os cidadãos nessas decisões e que se coopere e que haja muita literacia numa linguagem muito clara, sem jargão, que as pessoas entendam porque é que eu estou a ter um serviço digital, porque é que isto é importante na minha vida e o que é que eu faço com isso, que benefícios me traz. Se nós lançarmos esta ideia e vamos ter motores de cultura, eu acredito que isso é possível. Trabalhamos muito com a formação de professores e com pessoas responsáveis da formação de professores no país, e o que nos dizem é: estamos todos sequiosos de saber mais para dar aos nossos alunos. Portanto, eu acho que é por aí que tem de haver essa mudança também. Obrigado, Helena. Ana? Uma ideia, só um pedido. Tornar o processo de procurement, já falei do início, um processo que permita de facto que seja um motor da inovação e que permita que seja possível startups trabalharem com o Estado e levarem novas tecnologias para o Estado. Filipe? Eu vou fugir a propostas legislativas agora. Deixava só o apelo da capacitação dos trabalhadores da administração pública, que é essencial, porque não adianta, de facto, como já foi aqui hoje referido, não adianta estarmos a modernizar se depois não tivermos nossos trabalhadores em condições de trabalhar com estas ferramentas. Ricardo? Eu termino como comecei, que é a questão das barreiras culturais que passam por
porque foi dito. Eu acho que as barreiras culturais dentro da administração pública, que não são propositadas, não são impostas, têm a ver por a cultura da organização, e esta transformação tem que ir muito pela ótica da literacia digital, da literacia focada no cidadão. Nós utilizamos muito, né? Vai-se para a Europa, citizen-centered, é verdade, mas temos que deixar de utilizar o jargão e passar a aplicá-lo. E a administração pública responde às necessidades do cidadão, não responde às necessidades da minha organização. E esse acho que é o principal desafio, que com literacia, com capacitação, tornaremos a administração pública mais forte, mais capaz, para todos nós ganharmos. Nós estamos na administração pública, as empresas que estão no privado e nós, cidadão, de forma individual. Sim, totalmente de acordo. Aliás, o Instituto de Conhecimento também tem apostado muito nesta área da literacia digital e da literacia de inteligência artificial em particular. Penso que temos tempo, se calhar, para 2 perguntas da audiência. Se alguém quiser colocar alguma pergunta. Sim. É a primeira vez. Olá, meu nome é Lopes. Era uma pergunta mais destinada ao Ricardo. Não é que eu procure uma resposta dele, porque é uma pergunta complexa, mas se calhar mais uma reflexão, que é, percebendo que o DATECT está mais a par do que eu, do que é, começou a 12 de setembro, e perceber que ele exige que haja uma abertura de APIs, nomeadamente da função pública, e vou focar mais a nível municipal, porque são 308 municípios e abrangem-nos todos. Sei que aquilo que vocês procuram fazer é mais para end user, até politicamente convém mais, mas focado nos municípios. E porquê é que eu falo disto? Todos os servidores municipais têm 10, 15 e alguns, se calhar, 20 anos, e estou a focar-me provavelmente nos municípios mais desenvolvidos. E o Ricardo sabe onde é que eu vou chegar, que há uma tecnologia chamada Inference, que todos os municípios têm servidores on-prem. On-prem significa hospedados internamente. Não gostam de trabalhar com clouds por causa de medo. E o medo advém de quê? Da nossa falta de conhecimento, e vamos novamente dar à parte da educação e à parte cultural. E o que é que eu me refiro? É o facto de, se estes servidores de hoje em dia não estão preparados para hospedar ferramentas de inteligência artificial, como sabe, porque não têm uma característica chamada Inference. E agora vamos à parte das compras públicas, que é como é que este investimento, ou como é que prevê que este investimento poderá ser feito, porque é de grande escala, e é um investimento muito grande em toda uma infraestrutura crítica, que é assim o nome técnico, é uma infraestrutura crítica nova, acontecer para que municipalmente possam ter o uso de inteligência artificial, porque o uso municipal também abrange-nos a todos nós. É uma pergunta interessante, é uma reflexão interessante e que não é nova no contexto da administração pública. Eu trabalhei muito na minha vida do privado há uns anos, antes de entrar na arte, muito com os municípios. Não me advogo dizer que conheço bem a realidade, mas conheço razoavelmente bem, vamos dizer assim. E é um desafio, não direi que são os 308, mas existe uma obsolescência elevada naquilo que é a tecnologia. Existe também um grande desafio de literacia. E eu acho que muitas vezes a componente é por aí. Não por falta de interesse das pessoas, mas porque não têm capacidade nem tempo. Eu não posso pegar em alguém de um município da minha região, de Viseu e Dão Lafões, com uma pessoa que é não só o developer, mas também é o suporte ao utilizador, como é o responsável do data center e afins, que ainda tinha a capacidade de pensar neste contexto, que não é só da administração pública, é do privado. A utilização de ferramentas de cloud, dizem os dados, que Portugal não atinge os 30% das PMEs a atingir este desafio. Por isso, é algo, novamente, e desculpe uma expressão de reforçar, é cultural, mas que no contexto da administração pública é um problema também. Existe uma evolução no contexto da administração pública local que tem um modelo de governação diferente da administração pública central, devido à nossa questão constitucional, isto é, enquanto na administração pública central, ao longo dos últimos 20 anos, principalmente desde 2010, desde 2005, mas particularmente 2010, com o CETIC, o Grupo de Trabalho das TIC, na altura o GPT, que houve uma consolidação naquilo que são as componentes de infraestrutura para permitir que se foque mais
se reduzam os custos de contexto e se foque mais no desenvolvimento e na adoção da tecnologia. No caso dos municípios, esse movimento está mais atrasado. Não vou dizer que está bastante mais atrasado, não quero ser indelicado, mas está mais atrasado, vamos dizer assim. Mas é um movimento que terá que acontecer. Para quê? Para que, a partir do momento em que existe uma maior agregação de entidades, permite ter uma maior escala que permitam ter respostas, quer ao nível de infraestruturas, quer também no acesso a infraestruturas centrais. Eu apenas foco um exemplo que foi recentemente, há coisa de um ano, mais ou menos, agora não tenho bem a data certa, um ano e meio, com o lançamento da Estratégia Nacional de Territórios Inteligentes. Houve um conjunto de financiamento, não para estratégias de IA, mas para aquilo que são ferramentas de território, de gestão de território, que vão dar novamente aos dados, calhamos sempre nos dados, mas onde foi beneficiado no sentido de que valorizado, perdão a expressão, não beneficiado, mas valorizado os agrupamentos de municípios ou as comunidades intermunicipais em detrimento de municípios de forma autónoma. Porquê? Porque permite dar uma escala e uma maior capacidade de resposta naquilo que são a ótica dos investimentos e das infraestruturas. Olhando para o IA, vou ter tendência a fazer uma similaridade neste contexto, sabendo que os níveis de investimento não são os mesmos. Por isso, tem que haver uma resposta também da administração central naquilo que possa ser este posicionamento. Mas essa resposta vai passar muito também por desafios tecnológicos que permitam responder de forma transversal à administração pública, porque esse movimento está a acontecer também na administração pública central. A Agenda Nacional de Inteligência Artificial vai passar muito também por aqui. O desenvolvimento de ferramentas que permitam dar resposta não a um organismo, mas a vários organismos, a várias entidades. E se for de forma transversal, ainda melhor. E nos municípios acabará por ter que acontecer esse sentido, sendo que é uma limitação da forma dos modelos de governação que temos na administração pública local. Só mais uma pergunta? Se houver. Se não havendo mais questões, então eu peço para o meu colega Ricardo Henriques, sócio da Abreu Advogados, membro do Conselho da Administração e da Comissão Executiva, para encerrar esta sessão. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. É com grande satisfação que encerramos aqui o primeiro dia do Lisbon Law and Tech e em nome da Abreu Advogados e do Instituto do Conhecimento agradeço a todos a vossa presença aqui hoje. Em especial, naturalmente, gostaria de agradecer ao nosso keynote speaker, o Ministro Gonçalo Matias, pela excelência da intervenção e a relevância das reflexões que partilhou connosco hoje. Gostaria também, obviamente, de agradecer a Ana Casaca, Filipe Calvão, Helena Muniz, Ricardo Simões Santos e ao Luís Barreto Xavier, naturalmente pela qualidade do debate, pela clareza das ideias e pelo contributo que trouxeram aqui à reflexão sobre o futuro das políticas públicas e da inovação tecnológica no setor público. O painel de hoje, destinado aqui à discussão do tema GovTech, desafios de implementação, permitiu-nos discutir com profundidade as oportunidades e os desafios associados à digitalização da administração pública e o papel do direito na construção de um modelo de governação mais transparente, mais eficiente e verdadeiramente centrado no cidadão. Este primeiro dia demonstrou uma vez mais que o diálogo aqui entre o direito e a tecnologia e a inovação é indispensável para promover um desenvolvimento institucional equilibrado e sustentável e o Lisbon Law and Tech prosseguirá esta quinta-feira, dia 6 de novembro, com o segundo painel subordinado ao tema do e-Discovery Impact Cases, que decorrerá em formato online. Será uma sessão dedicada a transformações introduzidas pelas tecnologias de e-Discovery, contando com a moderação de Maria João Melícias e com as intervenções de Bruno Massar, Daniel Crespo e Pedro Verdelho. Convidamos todos a acompanhar esta sessão, que certamente proporcionará uma perspectiva prática e internacional sobre este tema atual de interseção entre o direito e a tecnologia. Agradecemos uma vez mais a todos os que contribuíram para o sucesso deste primeiro dia do Lisbon Law and Tech de 2025. A todos, obrigado pelo empenho, profissionalismo e partilha de conhecimento. E uma boa tarde a todos e obrigado mais uma vez.